Olá a todos! Nossa aula de hoje tem como tema os hidrocarbonetos, que é uma função orgânica que apresenta exclusivamente átomos de carbono e hidrogênio na sua composição. Temos como principais exemplos dos hidrocarbonetos os derivados de petróleo, como por exemplo gasolina, óleo diesel, querosene, entre outros aí. Então é uma função orgânica que apresenta uma relevância muito grande para a sociedade. E a gente vai começar classificando esses hidrocarbonetos da seguinte forma. Como vocês podem observar, nós temos aqui o que chamamos de alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre os seus átomos componentes, ou seja, em resumo, é um composto saturado. Por outro lado, nós temos o que chamamos de alcenos ou alquenos, que são compostos insaturados com ligação dupla na sua composição. Já os alcinos ou alquinos, como representado naquele terceiro exemplo ali, apresentam uma ligação tripla entre os carbonos componentes da cadeia. Depois nós temos aqui embaixo os alcadienos, que são compostos insaturados com duas duplas ligações entre os átomos componentes. Depois temos os compostos cíclicos, e o primeiro deles é o ciclo alcano, que é um composto cíclico de cadeia saturada. Depois temos aí os cicloalquenos, também chamados de cicloalcenos, que são cadeias cíclicas insaturadas com a presença de ligação dupla. E por fim, os aromáticos, que são compostos que apresentam anel aromático na sua composição, que são as ligações duplas alternadas dentro do ciclo. Então essas são as classificações possíveis para os hidrocarbonetos. Agora a gente vai começar a falar sobre algumas propriedades destes hidrocarbonetos. E a primeira delas é que são compostos apolares, ou seja, não apresentam formação de polos. Com isso, acabamos tendo aí interações intermoleculares enfraquecidas, como um tipo de polo induzido, como representado aqui. São interações fracas, ou seja, são atrações intermoleculares fracas. Isso faz com que tenhamos, por exemplo, um baixo ponto de fusão e ebulição para estes compostos. Eles também apresentam baixa solubilidade em água, ou seja, a água é um composto polar. Como os hidrocarbonetos são apolares, e para que se tenha uma solubilidade nós temos que ter semelhante dissolvendo semelhante, então acaba com que os hidrocarbonetos sendo compostos de baixa solubilidade em água devido a essa apolaridade deles. O terceiro tópico fala baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Como já falei no primeiro tópico, os hidrocarbonetos são apolares, ou seja, apresentam forças atrativas fracas. Isso faz com que uma baixa quantidade de calor já seja suficiente para estar rompendo essas interações e separando essas moléculas. Então, com isso, eles vão ter uma baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição. No próximo tópico, nós temos aqui o estado físico, que varia de sólido, líquido e gasoso. Vai depender de quem? Da quantidade de carbonos que esse composto apresenta. Por exemplo, até 5 carbonos, nós temos o hidrocarboneto no estado gasoso. Um exemplo disso é o gás de cozinha, que é formado por propano e butano, na qual nós temos aí, respectivamente, 3 e 4 carbonos. Entre 5 e 16 carbonos, nós temos o hidrocarboneto no seu estado líquido. Exemplo disso, a gasolina, com 8 carbonos, ela se enquadra dentro desses parâmetros. E acima de 15 carbonos no estado sólido. Baixa densidade é uma outra propriedade que também temos para os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos apresentam baixa densidade. E um exemplo disso é o petróleo em água do mar. Se vocês observarem, o petróleo ele fica sobrenadante. Por que isso? Porque a densidade dele é menor do que a da água. Algumas aplicações, como já até havia dito para vocês anteriormente, nós temos como exemplo aí as frações do petróleo, né, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, a produção de asfalto, entre outros aí. Então nós temos uma vasta aplicação dos hidrocarbonetos aí na sociedade. Agora a gente vai começar a falar sobre a nomenclatura desses hidrocarbonetos, mas antes disso vamos estar vendo algumas regras gerais de nomenclatura para todas as funções orgânicas, que começa assim, ó. Primeiro nós temos o que chamamos de prefixos. Prefixos são indicativos da quantidade de carbonos que nós temos numa cadeia principal, por exemplo, ou numa ramificação. Depois temos o que chamamos de infixos. Os infixos indicam o tipo de ligação que nós temos na cadeia. Se for um alcano, o infixo -an. Se for um alqueno, o infixo -en. Se for um alquino ou alcino, o infixo -in. E ainda temos o que chamamos de terminação. Toda função orgânica apresenta uma terminação.
No caso dos hidrocarbonetos, essa terminação é a letra O. Então, essa terminação acaba sendo indicativo para cada função. Tá? Coloquei para vocês aqui também uma nomenclatura para as ramificações. Ramificações, de forma geral, a gente vai dar o nome da seguinte maneira: prefixo para a quantidade de carbonos que ela apresenta, mais a terminação -il. Por exemplo, se vocês observarem aqui, eu tenho no carbono 2 uma ramificação com um carbono apenas. Isso, com o carbono, me dá um prefixo met, mais a terminação -il, metil. Já no carbono 5, eu tenho uma ramificação agora com 3 carbonos. 3 carbonos, prefixo prop, mais a terminação -il, propil. Depois do carbono 6, eu tenho uma ramificação com 4 carbonos agora. 4 carbonos, prefixo but, mais terminação -il, butil. E assim por diante. Então, as nomenclaturas de ramificações sempre vai seguir esse passo, que é prefixo para a quantidade de carbonos que ela apresenta, mais a terminação -il. Agora, o que é uma ramificação e o que é uma cadeia principal? Ramificação é a maior sequência de carbonos que nós temos numa cadeia. Por exemplo, essa forma linear me dá a maior sequência de carbonos com uma quantidade total de 11 carbonos. E todo o carbono que sai dessa cadeia principal é dito ramificação. Então, nessa aqui nós temos a cadeia principal com 11 carbonos, mais as 4 ramificações presentes ali. Aqui nós já temos uma representação, ou seja, um passo a passo para estar dando nome aos hidrocarbonetos. Então, isso aqui é uma sequência de passos que vai ajudar para a gente estar nomeando esses hidrocarbonetos aí. E, por exemplo, eu tenho essa cadeia insaturada, ou seja, da classe dos alcenos ou alquenos, que seja, com a presença de uma ligação dupla e com a presença de uma ramificação. O primeiro passo fala o seguinte: número e nome da ramificação em ordem alfabética. Se vocês observarem, no carbono 4 eu tenho uma ramificação com um carbono apenas. Um carbono, como observa-se naquela tabelinha de prefixos, o prefixo é met, mais terminação -il para as ramificações, metil. Então, no carbono 4 eu tenho uma ramificação do tipo metil. Lembrando sempre de separar número de letras com um hífen, tudo bem? Segundo passo, prefixo para a quantidade de carbonos da cadeia principal. Neste caso aqui, a minha cadeia principal tem um total de 5 carbonos, começando a numerar pela direita. Por que eu optei em numerar pela direita? Pela regra, você sempre vai começar a numeração por uma das extremidades mais próxima de uma insaturação. Nesse caso aqui, tem insaturação, então ela está mais próxima da direita. Caso não existisse essa insaturação presente na cadeia, eu aplicaria essa mesma regra para as ramificações, ou seja, começaria por uma das extremidades mais próxima da ramificação. Então começamos a numerar pela proximidade da insaturação. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Como minha cadeia principal tem um total de 5 carbonos e ele pede apenas o prefixo, aí eu vou na tabela de prefixos, lá no canto direito, e olho lá, consultando a tabela, para 5 carbonos me dá um prefixo pente, que está representado em pretinho aqui. Depois vem o número do carbono que inicia em saturação. Caso exista, caso não existisse essa insaturação, pularia esse passo e iria para o passo seguinte. Como existe, então vou colocar aqui, ó, a insaturação inicia no carbono 1. Então vem aqui e coloco simplesmente o número do carbono que ela inicia. Depois vem o infixo. Falei para vocês anteriormente que o infixo ele é um indicativo do tipo de ligação que nós temos na cadeia. Como eu tenho uma ligação dupla e é da classe dos alquenos, então eu tenho o infixo em, mais a terminação O, que é para os hidrocarbonetos. Nesse segundo exemplo, eu já tenho duas ramificações diferentes. Eu tenho metil e eu tenho um etil. Para colocar na nomenclatura, eu vou ter que seguir a ordem alfabética dessas ramificações. Então, no carbono 3 eu tenho metil, no carbono 4 eu tenho etil. Embora essa ordem numérica esteja 3 e 4 ali, mas não importa para a gente essa numeração. Vai importar para a gente simplesmente a ordem alfabética. Então, pela ordem alfabética, E de etil vem primeiro do que M de metil. Então, segundo o primeiro passo, 4 etil, depois 3 metil. Após colocar a nomenclatura das ramificações em ordem alfabética, eu vou para o prefixo para a quantidade de carbonos da cadeia principal. E se vocês observarem a cadeia principal, apresenta um total de 8 carbonos. Pela tabelinha de prefixos, 8 carbonos, o prefixo é oct. Então coloquei aqui, ó, oct. Depois vem número do carbono que inicia em saturação. Neste caso, por ser um alcano, não apresenta insaturação. Então eu pulo esse passo, vou ao passo seguinte, que são os infixos. Por ser um alcano, o infixo é an, como representado aqui em negrito.
Depois vem a terminação O para os hidrocarbonetos. Então, esses dois exemplos aí são exemplos de nomenclatura de cadeias abertas. Um alqueno, ou alceno, que seja, e um alcano. Outro exemplo que nós temos agora é de um alcino. Se vocês observarem aqui, nós temos uma ligação tripla, mas não temos ramificações nessa cadeia. Ou seja, se eu não tenho ramificação, eu já pulo esse primeiro passo que diz respeito às ramificações. Vou para o passo seguinte, que é o prefixo para a quantidade de carbonos da cadeia principal. Se vocês observarem, eu comecei a numeração novamente pela direita. Por quê? Porque nós temos uma insaturação e essa insaturação está mais próxima da direita. Então, numerando a cadeia, nós temos um total de 6 carbonos. E o prefixo para 6 carbonos é X, como eu representei aqui, ó, X. Lembrando que esse prefixo X para 6 carbonos e o prefixo EPT para 7 carbonos, eles vão ter o H quando estiver iniciando a nomenclatura. Se essa nomenclatura exigiu X ou EPT no interior do nome, eu retiro o H. Repetindo, hein? Mantém-se o H no início do nome. Se essa nomenclatura com X ou EPT estiver no interior do nome, retira-se o H. Nós vamos ter exemplo mais à frente que vocês vão conseguir perceber melhor isso que eu acabei de falar. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, coloquei o prefixo para a quantidade de carbonos da cadeia principal, X, com H, porque está no início do nome. Depois vem o número do carbono que inicia a insaturação. A insaturação novamente se inicia no carbono 1, então novamente eu vou colocar aqui, ó, o número 1. Depois vem o infixo. Por se tratar de um alquino, o infixo vai ser IN, mas a terminação O. Então nós temos aqui o X-umino como nomenclatura para este composto de cadeia da classe dos alquinos. Depois nós temos um segundo exemplo ali agora, com uma cadeia com uma certa quantidade maior agora de ramificações e variedades também maiores nessa parte de nomenclatura de ramificações. Por exemplo, nos carbonos 3, 6 e 8 eu tenho ramificações do tipo metil. Já no carbono 4 eu tenho o etil e no carbono 5 um propil. Como eu falei para vocês anteriormente, nós vamos seguir a ordem alfabética para estar colocando essas ramificações. Então, etil vem primeiro do que metil, que vem primeiro do que propil. Então, eu venho aqui e coloco no carbono 4 a minha ramificação do tipo etil. Agora vem o metil. Só que se vocês observarem, nós temos 3 ramificações do tipo metil. Então, toda vez que eu tiver ramificações iguais, eu vou ter que utilizar um termo de repetição. Esse termo de repetição, ele vem precedido ao nome da ramificação e indica a quantidade de ramificações iguais que nós temos. Por exemplo, se eu tenho 2 ramificações iguais do tipo metil, eu vou usar o termo de repetição di, então ficaria dimetil. Se eu tenho 3 ramificações iguais do tipo metil, como é o nosso caso aqui, eu vou usar o termo de repetição tri, então ficaria trimetil. Para 4, tetra, para 5, penta e assim por diante. Então nós temos aqui, ó, os carbonos 3, 6 e 8, 3 ramificações, ou seja, trimetil. Dando continuidade agora, depois no carbono 5 nós temos o propil. Então finalizamos a parte de ramificações em ordem alfabética. O próximo passo é o prefixo para a quantidade de carbonos da cadeia principal. Se vocês observarem, a minha cadeia principal agora apresenta um total de 11 carbonos. Retornando lá atrás, na parte de tabela dos prefixos, 11 carbonos, nós temos um DEC, como representado em preto ali. Depois vem o número do carbono que inicia em saturação, caso exista. Neste caso, por se tratar de um composto saturado, ou seja, da classe dos alcanos, nós não temos insaturações. Então, por esse passo, vou ao passo seguinte, que é o infixo. Por se tratar de um alcano, o infixo é AN, mas a terminação O. Então, nós temos um nome até, de certa forma, grande, que é o 4-etil, 3,6,8 trimetil, 8 propil, 1 decano. Esse é o nome do nosso hidrocarboneto. Aqui agora tem uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Seguimos o mesmo procedimento, com um detalhe. Agora eu vou ter que colocar um indicativo que é essa cadeia fechada. E esse indicativo é a palavra ciclo, que vem precedido ao prefixo para a quantidade de carbonos da cadeia principal. Vamos ver como é que funciona? Tá aqui, ó, nós temos a insaturação. O meu primeiro carbono vai ser o carbono da insaturação, ou seja, vale a mesma regra para início da contagem da cadeia principal, que nesse caso agora é uma cadeia fechada, mas vale a mesma regra, inicia-se pela insaturação, caso não exista, inicia-se pela ramificação. Então, iniciei aqui, fazendo no sentido horário, tendo um total de 6 carbonos.
Sendo que as ramificações são iguais, do tipo metil, só que agora são duas iguais. Então, antes do nome da ramificação, eu vou usar aquele termo de repetição, só que agora para duas ramificações, eu vou usar di. Então, eu fico aqui ó, com 1,2, que é a posição das ramificações, dimetil, ou seja, duas ramificações do tipo metil. Agora vem aquele indicativo que eu falei para vocês, que é a palavra ciclo, que vem precedida ao prefixo da cadeia principal. Então, antes da cadeia principal, eu uso o termo ciclo. Depois vem o prefixo para a quantidade de carbonos da cadeia principal. Por ter um total de 6 carbonos, o prefixo é ex. E como eu havia dito para vocês antes, ex e ept no interior do nome, retira-se o H. Então, nesse caso aqui, por estar no interior do nome, fica um ex sem H. Depois vem o número do carbono que inicia em saturação, ela está iniciando no carbono 1. Depois vem o infixo em, que é relativo a essa dupla ligação, mais a terminação O para os hidrocarbonetos. Então aqui nós temos outros 3 exemplos, sendo que um deles agora é de cadeia fechada, ou seja, cadeia cíclica. Nesse próximo slide aqui nós temos 2 casos especiais, casos que geralmente levam a confusão. Alguns alunos costumam até cair, de certa forma, em certas pegadinhas aí de exercícios. Então, para evitar isso, vamos esclarecer como é que funciona esses 2 detalhes aqui. Primeira coisa, falei para vocês que a cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então, existe um hábito por parte dos alunos considerar a cadeia principal somente aquela cadeia linear. Mas nem sempre essa cadeia aí linear vai me dar a maior sequência de carbonos, como é o caso aqui. Ó. Se vocês observarem, seguindo a ordem linear, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Porém, se eu começar de baixo, me dá um total de 7 carbonos. Então, nesse caso aqui, eu vou estar utilizando essa contagem partindo de baixo para ser a minha cadeia principal, porque me dá a maior sequência de carbonos. Me dando a maior sequência de carbonos ali, esse carbono fora da cadeia principal é a minha ramificação, ou seja, no carbono 3 eu tenho uma ramificação do tipo metil. Como a cadeia principal tem 7 carbonos, então eu vou estar utilizando o prefixo ept. Olha aquele detalhe que eu falei para vocês aqui, ó. Ept sem H, por quê? Está no interior do nome. Infixo an, por ser um alcano, mais a terminação O. O próximo exemplo que eu tenho ali agora, nós temos 3 ramificações, só que se vocês observarem, a ramificação que está no carbono 2 e a ramificação que está no carbono 6 apresentam uma mesma proximidade para suas respectivas extremidades. Ou seja, houve um empate. Como desempatar um caso desse aqui? Nós temos uma terceira ramificação, que é aquela que está no carbono 3 ali, que está mais próxima da direita. Então essa ramificação vai ser o meu critério de desempate ali. Então vou iniciar a contagem da cadeia a partir da direita. A partir daí, nós temos nos carbonos aí 2, 3 e 6, 3 ramificações do tipo metil, ou seja, eu tenho um trimetil. Mais 7 carbonos, novamente, ept sem H, prefixo sendo utilizado ali. Então fica um total de 2,3,6 trimetilheptano. Então com isso encerramos essa parte de propriedades, de características de nomenclatura de hidrocarbonetos. Fique atento às nossas próximas aulas e um abraço a todos.